Quero dizer a vocês assim que tem sido, né? Foi uma experiência maravilhosa todas essas manhãs aqui passar com vocês. Os cenários são muito bonitos, mas hoje tem um especial que está me chamando a atenção. Eu acho que é o céu aí atrás de Sara, né? É, E tô aqui no terraço aqui, aí dá pra ficar assim olhando. que maravilha, viu? Que É, privilégio. Bom, porque a o gente, na- inclusive, é abençoado aí pela natureza que você está trazendo para nós hoje, nessa dá pra manhã. ver o nascer do sol esplêndido aqui. Privilégio, que maravilha. Então, gente, foram assim, manhãs muito especiais. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Hoje não precisa compartilhar a tela, tá bom, Edson? Tá bom. Obrigada aí pela assistência dada nas últimas manhãs. E eu espero, sinceramente, que tenha sido bênção. Acima de tudo, que tenha sido bênção, que as informações que foram compartilhadas possam ter alcançado aí a vida de vocês, das pessoas, dos familiares, dos amigos que eventualmente estejam precisando aí de uma mensagem de saúde, né? Essa mensagem de hoje que eu trouxe para a gente finalizar, ela vai falar um pouco mais assim agora de forma direta, quais as influências espirituais sobre a mente, né? O tema, inclusive, ele é um título de um capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade. Então, ao longo das manhãs, a gente estava trabalhando ali o livro é simples demais, né? Um modelo bíblico para a cura da mente. Mas hoje, em especial, nós vamos encerrar com esse capítulo, com o estudo do capítulo 4 do livro um do Mente, Caráter e Personalidade, volume um. Fala sobre a importância da religião sobre a mente. E o texto, ele abre com um versículo de Paulo, que foi escrito ali, perdão, de João, que foi escrito a Gaio. E a mensagem dizia o seguinte: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que interessante essa mensagem de João. Olha os pedidos, vamos dizer assim, de oração que João tinha naquele momento, né? Ele estava externando ali para Gaio quais os pedidos de oração que ele tinha naquele momento, né? Se não são, talvez, aí tão parecidos com tantos pedidos que nós fazemos ao nos levantar assim de manhã tão cedo, para um momento de devoção, para um momento de oração. Então, João, naquele momento, ele fala da importância não somente da espiritualidade que ele já considerava ali naquele irmão, mas também da vida pessoal dele, da saúde, da prosperidade, com certeza em relação ao trabalho e também ao trabalho espiritual que ele exercia ali, né? A saúde do corpo, a gente sabe disso, a gente está cansado de ouvir isso várias vezes, ela depende em grande parte da saúde da nossa alma, da nossa condição espiritual. Ela está relacionada à nossa vida espiritual. E nós, particularmente nós, um grupo de cristãos que temos muito conhecimento, muitas vezes, né, é, temos aí uma condição de saúde, e é isso que a escritora vem dizendo, Ellen White vem falando, que nós temos uma condição de saúde que muitas vezes é debilitada, é comprometida e é agravada, na verdade. Ela já é debilitada e comprometida por questões íntimas, pessoais, da nossa vivência. Lembram quando nós falamos lá no início acerca das coisas que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida, da nossa infância, do que os nossos pais nos passaram? Então, muitas vezes nós já temos uma consistência, uma estrutura emocional que é adoecida, que tem uma tendência a uma enfermidade e que a religião nessas condições, ela acaba agravando. Olha que coisa que parece contraditório. A religião em si, ela sempre tende a promover melhora, o objetivo da religião é fazer você ficar bem, ficar saudável. Então, como é que a religião pode aí se tornar um agravante? Lembram que a gente falou
que a estrutura ela pode estar comprometida. Então, de que formas, por exemplo, a religião pode ser para mim, então, algo que não seja benéfico? Como é que eu posso transformar isso, então? O que é que eu posso fazer para não permitir que a minha religião se torne ainda mais algo prejudicial? Eu acho interessante que tudo em nós, tudo que Deus traz para nós, o ser humano, vou colocar melhor essa minha fala. Quando Deus criou as espécies, né, as plantas, os animais, mesmo os animais aí que são considerados mais desenvolvidos, ele disse, haja seres viventes, haja plantas, haja relva, haja as aves do céu. Quando ele cria o ser humano, ele molda. Então, tudo em nós não foi feito assim, do haja. Nós não surgimos, nós fomos moldados, nós fomos criados de uma forma já muito diferente. Nós fomos formados, inclusive, a partir de um elemento que Deus já havia criado anteriormente. Então, nós fomos ali pensados, planejados. Eu digo assim, quando Deus nos fez, ele usou uma receita, ele se usou de ingredientes. E isso faz uma diferença muito grande. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós já temos uma estrutura, nós temos uma natureza que Deus fez, que Deus formou, que Deus moldou. E quando a religião vem até nós, quando a palavra de Deus nos encontra, quando o Espírito Santo age em nós, ele age em nós a partir dessa estrutura. E nós precisamos permitir que ele transforme essa estrutura. Conseguiram entender isso? Ficou claro? É necessário que nós possamos, desde o momento da nossa conversão, permitir que o Espírito Santo, não estou falando que eu, não estou falando da ciência, não estou falando de qualquer outro escrito, estou falando de que o Espírito Santo transforme essa estrutura. Vocês sabem de uma coisa interessante? Logo mais eu vou estar aí com vocês de forma presencial, e eu já estava preparando essa mensagem, e lendo algumas coisas, eu estava vendo algo muito interessante. Vocês já ouviram falar, talvez, aí em tantas palestras ou em tantas coisas, sobre neuroplasticidade. Neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade cerebral? Hoje em dia tudo é neuro, né, gente? Neuro, não sei o quê, né? Mas as coisas ficaram até meio vulgares, as expressões aí. Mas neuroplasticidade é a capacidade, a possibilidade, é a transformação do nosso cérebro, sabe? Diante dos eventos e das experiências que nós vivemos. Ele se transforma, ele se molda. O cérebro de um bebê, ele não é, em termos de estrutura, igual ao nosso. Ele se transforma. E quando eu falo que ocorre uma no cérebro, isso remete vocês a que texto, a que passagem? Isso lembra algo que vocês já ouviram? A Bíblia não fala lá em Romanos 12 que nós precisamos nos transformar pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Olha que interessante, olha que revelação, sabe? Eu fico assim, eu fico realmente assim animada, eu fico empolgada, porque a cada vez que eu estudo, eu consigo ver ali nos estudos e na boa ciência, eu consigo ver ali é, é, a revelação para nós da comprovação, da confirmação. E nós não precisamos disso, porque nós vivemos pela fé. Mas é bonito quando a gente vê isso, quando a gente encontra isso, essa coerência entre o que nós acreditamos, entre a nossa fé e entre aquilo que nos está sendo revelado. Então, ocorre de fato uma modificação. Ocorre uma modificação.
E aí é interessante porque essa modificação, muitas vezes, quanto mais adultos nós somos, e eu acho que é interessante esse texto de Paulo, porque ele dá exatamente assim, essa chacoalhada na gente, ele dá essa chamada de atenção. Você precisa permitir que a sua mente seja renovada e transformada pela ação do Espírito Santo, pela ação real do Espírito Santo, não pelo que a sua estrutura mental ao longo de toda a sua vida foi construindo. Ellen White, nesse mesmo capítulo, ela fala, por exemplo, sobre que às vezes nós trazemos conosco ali um conjunto de regras, regras, regras dentro da psicologia nós chamamos também de crenças, crenças nucleares, crenças centrais. São as crenças que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, de acordo com a educação que nós tivemos. E eu acho interessante quando eu leio, por exemplo, no Espírito de Profecia essa fala, porque eu percebo que os fariseus e os judeus daquela época de Jesus, eles precisaram criar um conjunto de regras para eles sentirem que eles estavam obedecendo a regra mais importante, ou a regra maior, que era a lei de Deus. Eles mesmos criaram regras para que eles pudessem se sentir confortáveis no cumprimento da lei de Deus. E se perderam com isso. Então, muitas vezes, nós trazemos, por um lado, rigidez excessiva da nossa vida, da nossa educação, da nossa constituição pessoal, que nada tem a ver com o que a palavra de Deus nos revela, com o que a palavra de Deus nos mostra. É interessante a gente observar, inclusive, que da mesma forma, por outro lado, nós temos um outro grupo de pessoas que vão para o outro extremo e entendem que você não precisa cumprir regras, não precisa cumprir normas e que a vida cristã, ela envolve simplesmente uma atmosfera emocional e que você não precisa ter uma relação com Deus pautada em princípios, em normativas e de uma forma racional. Entendem que a gente está falando aqui de extremos? E é interessante porque o capítulo ele vai destacar para nós a importância essencial de que nós tenhamos e busquemos diariamente na nossa vida uma palavra que vai assim ser o nosso objetivo, que é o equilíbrio. O equilíbrio entre, sabe, os extremos nunca são saudáveis. Então, todas as vezes que nós percebemos que nós estamos num ponto ou em outro, nós precisamos ter atenção, nós precisamos ficar atentos e submeter a nossa vontade, lembram que nós falamos sobre isso, e submeter a nossa vontade à vontade de Deus, que é, com certeza, o nosso único parâmetro. Sabe, eu não tenho, assim, nisso para vocês uma fórmula, algo pronto, algo que eu possa dizer para vocês com certeza, porque eu estaria estabelecendo uma norma. E a nossa norma é a vontade de Deus, não a nossa vontade, não a nossa mente aí que possa ter sido comprometida pela nossa vida, pela nossa educação, pela nossa cultura, mas, acima de tudo, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos viver em harmonia. Sabe, eu acho interessante o texto que nós utilizamos lá quando falamos sobre vontade, que diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a honra e glória de Deus e façam tudo de acordo com a vontade de Deus. É simples. Nós não precisamos, assim como as pessoas do passado precisaram, inventar normativas com relação a como deve ser
é feito aquilo que Deus já escreveu como Ele quer que nós façamos. Sabe, eu digo muito assim, a palavra de Deus, quando fala que ela é como uma espada, que ela, aquelas analogias que são feitas em relação à palavra de Deus, eu vejo isso de forma muito real, muito concreta. Eu penso nessas analogias de forma muito concreta. Eu não vejo que elas sejam só alegóricas. Elas são de fato assim. A palavra de Deus é realmente assim. Ela é objetiva naquilo que ela diz. Então, viver de acordo com a vontade de Deus e permitir que a nossa mente não seja levada aí por um viés fanático, prejudicial para a nossa vida, né? Como a gente tem, às vezes, tantos grupos de pessoas que comprometem, inclusive, a saúde física, porque entendem que é assim que Deus quer que eles estejam, é isso que Deus quer que eles façam para a vida deles, quando, na verdade, Deus nos traz uma mensagem que é para nos promover bem-estar, que é para nos promover saúde. Então, se a nossa forma de viver, se a religião não tem provido para você saúde e bem-estar, e aqui eu gostaria de destacar algo importante, a nossa saúde emocional está diretamente relacionada à qualidade dos nossos relacionamentos. Na última semana, a gente estudou um pouco sobre esse momento, essa geração que nós estamos vivendo, uma geração que cada vez mais vangloria o individualismo, né? Que traz ali como vantagem você, ao adquirir saúde mental, algumas mensagens, inclusive de profissionais de saúde, de psicólogos falando que quanto mais saúde mental você alcança, talvez mais estranho, ou talvez as pessoas te percebam mais estranho. Não é isso. A sua saúde mental, ela está intimamente ligada aos seus relacionamentos interpessoais, sejam familiares, sejam no trabalho, sejam na igreja, sabe? Eu costumo muito dizer aquela fala do pastor Rodrigo Silva que diz: Deus nos chamou para sermos diferentes e não esquisitos. Então, se as pessoas estão começando a estranhar você a ponto de os seus relacionamentos com todos ficarem comprometidos, isso demonstra que talvez você não esteja indo por um caminho de saúde emocional. Isso pode até estar fazendo com que você esteja se isolando e criando para você mesmo alguma condição que não seja adequada de saúde. Então, quando a nossa saúde mental ela está bem, isso quer dizer que isso vai se refletir nos demais aspectos da sua vida, especialmente nas suas relações interpessoais. Vejam, por exemplo, que Jesus, ele atraía as pessoas. A Bíblia fala isso, o espírito de profecia ressalta isso, que o semblante de Jesus era um semblante atrativo e que Jesus era uma pessoa agradável. E olha que muitas vezes as mensagens de Jesus não eram só mensagens de amor, de esperança, eram também mensagens de repreensão. E mesmo assim, Jesus era uma pessoa que atraía, atraía multidões. Ele tinha multidões ali que estavam seguindo para ouvir as suas mensagens. Então, não era uma pessoa que havia ali se isolado de forma esquisita, de forma estranha. E o profeta Isaías ainda disse que o rosto de Jesus era um rosto não era um rosto formoso, ou seja, não era pela beleza que Jesus estava atraindo aquelas pessoas, é porque Jesus era uma pessoa que se relacionava bem com as demais pessoas. Então, o importante, acho que o mais importante que nós precisamos deixar hoje nessa mensagem é que se a religião não tem transformado a tua vida, se a religião não tem transformado os teus traços de caráter, aqueles mais profundos, sabe? Voltando aqui à neuroplasticidade, o nosso cérebro é como se ele fosse assim uma massinha de modelar, sabe? Até os 25 anos,
ele é mais moldável, vamos dizer assim, mais modelável, sabe? Mais macio, é uma estrutura mais macia. Com o tempo, ele vai ficando mais rígido, ele vai ficando mais, sabe? Ele vai endurecendo mais, né? Já vai assim, já formou tudo que tinha que estimular e vai endurecendo mais. Mas olha que interessante. As pessoas, elas podem passar pelo processo de conversão em qualquer idade, em qualquer idade. Nós tivemos agora recentemente, no último mês, um mês de muito evangelismo. E eu sei que vocês tiveram ali algumas pessoas que foram, né, batizadas, e pessoas de diversas faixas etárias. E é impressionante como nós vemos a mudança nas pessoas em qualquer idade. Eu gosto muito de assistir os testemunhos, né, que falam ali de conversão de pessoas, principalmente de pessoas já de mais idade. Eu acho muito interessante ver que mesmo em qualquer faixa etária, mesmo sabendo eu, né, que o cérebro ele vai cada vez mais enrijecendo, ele já vai ali consolidando as aprendizagens, os comportamentos, a forma como nós interagimos com o mundo, sabe? E você vê que através da conversão a pessoa tem uma possibilidade de transformação, transforma o comportamento, transforma as reações, transforma as relações. É muito bonito a gente ver isso. E eu espero sinceramente que, acima de tudo, todas estas mensagens que foram passadas aqui nessas últimas semanas, elas possam trazer aí essa possibilidade, seja em algum aspecto emocional, seja talvez numa vida que estivesse ali vivendo em função de tristeza, de emoções tristes, seja de repente aí em alguém que talvez estava trazendo a religião para si como um fardo, como um peso, e que isso estava afetando e comprometendo a sua vida, a sua saúde, ou das pessoas ao seu redor, seja talvez daquele que estava também por outro lado, achando que era tudo emoção e vivendo essa vida espiritual de forma apenas emocional, e quando é um risco, né? Eu até postei agora recente, quando nós vivemos a vida religiosa pela emoção, a gente corre o risco de que quando a emoção acabe, a espiritualidade também acaba indo junto, né? Acaba junto. Então, que nós possamos buscar, através do Espírito Santo, esse equilíbrio para que nós possamos não só ter vida, mas acima de tudo, vida em abundância. Esse é o meu pedido, meu desejo e a minha oração para todos nós. Amém? Assim como nesse capítulo tem uma passagem muito interessante que fala sobre nós sermos os ramos enxertados na videira e que a cada um Deus confere, mesmo talvez naqueles assim que se achem menos colaborativos com a obra, né, em termos do que pode estar fazendo pela obra, mas Deus concede a cada um deles. E particularmente, nós temos muitos homens de oração, mas eu assim desde muito pequena, frequentei grupos de oração acompanhando a minha mãe, e nós sabemos que os grupos de oração, eles são aí o forninho, eu digo, da igreja ali, né? Sempre aceso, deixando a chama acesa ali, e eles são majoritariamente frequentados por mulheres, a gente tem prova disso aqui, né? E eu digo muito assim que o Ministério da Oração, eu vou até dar um breve testemunho aqui, por ter tido essa experiência de frequentar muitos grupos de oração e admirar tanto o ministério de oração, especialmente de oração intercessora, eu particularmente queria muito desenvolver, sabe, esse propósito na minha vida, essa prática na minha vida. Admirava demais. Pregar, palestrar, parece algo muito assim, né, que a gente fala e chama e as pessoas, né, agradecem, enfim. Mas eu achava aquilo ali para mim é cantar e a oração intercessora. Eu espero que para cantar o Senhor não utilize as mesmas ferramentas que ele utilizou para que eu desenvolvesse aí o trabalho da oração intercessora, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede para Deus, né? E Deus realmente se utilizou aí de ferramentas. Você quer participar do grupo de oração? Você vai.
mas você não vai aí sem um esforço, sem um sofrimento, né? E a gente vê que essas mulheres realmente elas foram forjadas ali, como a lição tem trazido, num crisol bem específico de Deus, sabe? Para que elas possam aí continuar esse ministério que é de extrema importância, especialmente nos dias que nós vivemos. Querido Deus, amado Pai que está no céu, Senhor, obrigada por estes momentos ao amanhecer contigo. Queremos te pedir, Senhor, que a cada dia molde, transforme as nossas mentes, para que nós possamos ter a saúde necessária para enfrentarmos os nossos dias, as nossas lutas e todos os desafios que estão diante de nós. Amém. Obrigada, Senhor, por esse grupo que está aqui. Obrigada também pelos demais que estarão assistindo posteriormente essa mensagem e que a vida deles seja abençoada, que eles possam também se tornar aí, Senhor, baluartes, transmitindo, Senhor, aquilo que tu queres, aquilo que tu precisas para alcançar os corações. Nós pedimos também, não somente pela nossa saúde, mas pela nossa prosperidade, para que a nossa alma vá bem, assim como foi feita ali aquela oração de João. Nós te pedimos e agradecemos tudo isso, não porque temos nenhum mérito, mas nos méritos de Jesus. Amém.